Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Bora Mundo, vamos continuar os vídeos de história. Chegamos agora na Revolução Russa, é um marco histórico extremamente importante e você vai conhecer, beleza? Vem comigo, a gente vai direto aos textos enquanto eu vou fazendo pontuações e você vai anotando. Vamos dar um resumo aqui nesse nosso capítulo que vai ser longo, beleza? A Revolução Russa de 1917 representou para milhões de pessoas o começo de uma nova era histórica. Dessa revolução nasceu a União Soviética, que se tornou uma das maiores potências do século XX, rivalizando com os Estados Unidos. Então ia ser ali uma disputa de poder. Transformações políticas, sociais, econômicas resultaram da Revolução Russa. Isso vai ser uma pergunta respondida através das aulas nos textos. Por que afinal ela foi tão importante na história do século XX? Sim, a Revolução Russa foi extremamente importante, foi um marco histórico. Ela vai ser um divisor de águas, né, na estrutura principalmente política, certo? E ela é extremamente importante do começo ao fim, a forma em que começou até a forma em que ela vai se encerrar. Então vem comigo que a gente vai começar essa playlist aí agora, essa sequência de aulas sobre a Revolução Russa. O Império Russo, novas correntes políticas na luta contra o absolutismo. Sim, vai ser um momento onde algumas novas correntes políticas elas vão ser reforçadas, ampliadas contra essa política chamada absolutista. Vamos ao texto. Nas primeiras décadas do século XX, os governos da maioria dos países europeus adotavam regimes políticos liberais. Isso daqui é importante porque quando nós falamos regimes políticos liberais, nós estamos falando praticamente da forma de como a economia funciona. A economia foi adotada de uma forma liberal, a economia molda automaticamente em conjunto uma política liberal, e essa política liberal então vai administrar a forma em como aquele país, aquela cidade vai funcionar, aquela sociedade vai funcionar. E a gente está vendo aqui que então no século XX os governos da maioria dos países estavam adotando essa nova forma. Era um momento de evolução econômica, era um momento de globalização, era um momento onde tinha uma necessidade de alta produtividade, de alto crescimento, até porque nós estamos falando que a ciência, a indústria em si, quando nós falamos a indústria, nós estamos falando do quê? Aquele setor que constrói e cria as coisas para o desenvolvimento da sociedade, que alimenta a sociedade. Então essa indústria, ela estava em desenvolvimento, ela estava em crescimento e ela estava crescendo de uma forma diferente. O Império Russo, porém, ainda era governado por uma monarquia absolutista. Existe uma monarquia absolutista que é o quê? Um rei que comanda todas as coisas de forma absoluta, beleza? Sob o comando de um czar. O que é um czar? É um César, é um imperador. O poder do czar não era limitado por instituições legais. Ele comandava o governo segundo costumes e vínculos mantidos com a nobreza rural, que são os latifundiários. Gente, o que é uma nobreza rural? É igual latifundiários. Aqui no Brasil a gente ouve muito falar de latifundiários, os latifúndios, né? Os latifundiários são os donos de terras, os donos de fazendas, os donos de grandes plantações, principalmente. Esses latifundiários, eles tinham grandes números de terra, eles eram poderosos porque eles comandavam a produção, a distribuição e o desenvolvimento do plantio do mundo rural naquele momento, naquele país, certo? Então, esse era um dos grupos que faziam parte dessa monarquia e que ajudavam no poder do czar, o czar continuar no poder, eles que tinham aliança com o czar também. E o setor militar também, certo? Então, o czar ele se apoiava ao seu poder aonde? Comandando e tendo como aliado o setor militar e os poderosos daquela época, que eram os latifundiários em quase a sua totalidade. O Império Russo era o país mais extenso da Europa, reunindo em 1914 aproximadamente 175 milhões de pessoas. Uma população heterogênea formada por povos de diversas etnias, com línguas e tradições diferentes. Para muitos políticos da época, o Império Russo somente se mantinha unificado devido ao governo forte e centralizado dos czares.
Essa ideia vinha pelo fato do território ser gigantesco e existir de fato uma grande dificuldade dos governos manter naquela época uma quantidade gigantesca de gente num território extremamente extenso, um controle sobre o território. Então, essa era a visão da política da época na Rússia. A economia do país era predominantemente rural, com ênfase na produção de trigo. Mais de 80% da população morava no campo, sendo constituída em sua maioria por camponeses pobres, que em 1861 viviam submetidos ao regime de servidão. Então a gente tem um país que ainda não tinha entrado um grande poder da indústria tecnológica, da indústria de motores, né? Nós temos aí então um país que é 80% rural. Para você entender o que é um país de 80% rural, eu vou dar uma imagem para você que você vai entender. Pense uma pizza de 8 pedaços. Tira 2 pedaços dessa pizza, certo? Isso é um país. Tá vendo esses outros 6 pedaços, esse monte de pedaço que sobrou? Todo esse resto era rural, era poder rural da Rússia. Então, quer dizer, o poder dela estava centralizado no campo. Só que um campo muito pobre ainda. Um campo que não estava com um desenvolvimento industrial à tona, no pique. Não estava pegando as tecnologias, as modernidades atuais daquele momento, certo? Então era um país grande, era um país pobre, era um país rural que tinha um governo centralizador, monarquista, com o poder de um czar, uma monarquia absolutista. Beleza? Mesmo depois da abolição legal da servidão, as condições de vida desses camponeses não melhoravam. Faltava técnicas adequadas para o plantio e a produção agrícola era insuficiente para atender às necessidades da população. Bom, então você imagina, se a produção agrícola era a maior parte do poder do país naquele momento e não tinha desenvolvimento técnico, então quer dizer, não tinha desenvolvimento técnico para praticamente nada na sociedade, já que a parte mais importante não tinha esse desenvolvimento técnico. Para governar, o czar contava geralmente com o apoio dos grupos privilegiados da sociedade. Entre eles estava a nobreza rural, que a gente explicou anteriormente, proprietária da maior parte das terras cultiváveis do país. Das famílias da nobreza rural provinham os oficiais do exército e os principais dirigentes da Igreja Cristã Ortodoxa, a mais importante organização religiosa do Império Russo. Um setor de camponeses proprietários, os kulaks, os altos funcionários da administração pública, os oficiais militares e um pequeno grupo de industriais também formavam a base de apoio político à monarquia absolutista da Rússia. Então nós estamos falando aí do momento do século XX, nós estamos falando do momento pré-Revolução Russa. A Revolução Russa vai ser em 1917. Antes disso a gente tinha esse modelo, tá, de governo monárquico, um governo do czar e um governo absolutista, e a gente acabou de ver quem eram as forças sociais que apoiavam esse governo e que mantinham o czar no poder até aquele momento, certo? É isso, espero que você tenha gostado, faça suas anotações. Agora você entendeu qual era o momento, a estrutura sociopolítica, certo, e econômica, em resumo, da Rússia antes dessa revolução. E isso, inclusive, vai ser parte do porquê que a revolução vai acontecer. Novas mudanças, novos ares, uma necessidade de uma revigoração no sistema todo do país, beleza? É isso aí, tamo junto. Quando acabar vai ter a playlist, vai ver nos outros vídeos que você não viu. Se inscreve no canal, compartilha, deixa o joinha e escreve aqui se você viu até o final Revolução Russa. Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo.